Nós damos as boas-vindas a todos e vamos iniciar a 12ª reunião do Conselho Estadual de Petróleo. Agora eu passo a palavra ao Birajara Campos, que vai coordenar as atividades no dia de hoje. Bom dia, obrigado pela presença. Depois de um hiato aí de outubro, que a gente não realizou a reunião bimensal do Conselho, a gente está retomando as atividades e agradecendo a presença de todos e querendo apresentar aqui uma pauta que a gente deveria cumprir, vamos cumprir no dia de hoje. E eu queria propor aqui, está previsto então a apresentação da Secretaria do Meio Ambiente, Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral Paulista, pelo diretor do Centro de Zoneamento Ambiental da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Luiz Roberto Nume de Oliveira. Obrigado pela presença, Luiz. A gente tinha previsto aqui na agenda de hoje, na pauta, tem uma questão aqui meio protocolar, que é a leitura da ata. Depois nós teríamos um tema que eu gostaria de divulgar e, se possível, discutir um pouco com o plenário sobre a questão uma proposta que está em curso no Grupo de Desenvolvimento da Infraestrutura e Desenvolvimento Socioambiental, na verdade, do Litoral Paulista, que é um dos eixos de objetivo de ação do Programa Paulista de Petróleo e Gás, que é sobre a questão da estruturação de um sistema de indicadores. Nós fizemos uma reunião a semana passada no grupo específico, no comitê técnico específico, onde foi elencada uma série de sugestões. O desafio aqui é criar um conjunto de indicadores que possa, na verdade, consolidar uma visão comum dos diversos agentes que participam do programa e atuam na região da Baixada, quer do governo, das prefeituras, e até de agentes privados, mas a ideia é criar um conjunto de indicadores que permita que se tenha uma leitura comum da região e, em particular, que eles estejam associados à expansão, ou eles reflitam de que maneira a expansão dos investimentos e a intensificação das atividades em petróleo e gás e das atividades portuárias previstas, elas acabam contribuindo de maneira positiva ou de maneira negativa, de que maneira isso pode ser medido e acompanhado. Na verdade, se fala muito, né, e se prevê, e foram feitos estudos prospectivos de como esse impacto, esse vetor de investimentos e dessa nova atividade econômica de petróleo e gás no litoral paulista ia se materializar, mas se tem poucos instrumentos para se medir isso e acompanhar, né? Obviamente você tem vários instrumentos indiretos, que são os convencionais, mas existe uma realidade que já é existente atualmente, e ela já comporta uma leitura do quadro de desenvolvimento regional, com seus passivos, seus ativos, enfim, sua situação característica, fruto do processo histórico aí. Porém, nós precisamos de uma ferramenta que faça esse recorte ou que instrumente, né, o Programa Paulista de Petróleo e Gás, no sentido de estar associando a essa ampliação das atividades, em particular de petróleo e gás, e o reflexo disso na amplificação ou não, na melhoria ou não, e até dando sinais de que aspectos devem ser melhor cuidados, melhor geridos, para facilitar a implementação das políticas que estão em curso, políticas em boa medida setoriais. Então a ideia, o desafio do programa é desenvolver um conjunto de indicadores associando-os ao investimento e à realidade da Baixada e também do Litoral Norte. Isso foi iniciado a semana passada a reunião, e eu gostaria que ao final da apresentação, depois das perguntas e do eventual tempo para um debate mínimo aqui, esclarecimentos da apresentação, a gente pudesse fazer alguma conversa para ver se haveria alguma sugestão adicional
uma vez que o grupo está trabalhando e ele é aberto, quem quiser pode participar, independente do corpo desse grupo que já vem trabalhando há um certo tempo, mas enfim, está aberto e sugestões são bem-vindas. Não é uma coisa muito simples, né? Mas as primeiras consensos alcançados lá diz respeito que há muito indicador já existente. A ideia não é criar novos indicadores, mas fazer um esforço de integrar um conjunto deles que já existem, que já são medidos, que já tem uma estrutura de acompanhamento, para que a gente possa fazer uma leitura da região e aí sim a coisa nova associar ao monitoramento e ao acompanhamento desses investimentos, dessas atividades, como é que elas estão, em que velocidade e de que maneira elas estão sendo introduzidas na região. Então, depois da apresentação, acho que eu gostaria de uns 10, 15 minutos para a gente, eventualmente, discutir um pouco e ver se do plenário aqui a gente recolhe alguma sugestão ou mesmo alguma indicação que possa subsidiar o trabalho do comitê técnico. Bom, em relação à leitura e aprovação da ata da reunião, eu gostaria de perguntar se há alguma sugestão, se há alguma solicitação de alteração, alguma incorreção que possa ser feita. E, caso contrário, acho que a gente pode dar ela como aprovada. Bom, então, dessa forma, eu acho que a gente pode dar encaminhamento à apresentação da Secretaria do Meio Ambiente. Agradecemos mais uma vez a presença, né, do Luiz Roberto Numa, em nome da Coordenadoria de Planejamento Ambiental. E nós vamos discutir aqui o tema, era um tema que o ano passado, esse ano, ao longo do ano, a gente tentou colocar na pauta. Não tivemos tempo, por uma série de outros assuntos que ficaram mais candentes e prementes serem discutidos, mas essa questão territorial do litoral, quer dizer, é uma das questões que a gente que nos preocupa, porque, assim como várias outras regiões do Estado, o Estado de São Paulo se depara com as questões de conflito de uso relacionadas ao uso e ocupação do solo, né? São recorrentes essas questões. Obviamente, para você atrair novos investimentos, uma nova atividade econômica no litoral, você demanda áreas, né? Mas você também, e essas novas atividades, obviamente, vão demandar outras áreas, quer seja para o apoio da atividade diretamente, quer seja para necessidade de expansão de novas áreas urbanas, de extensão das áreas urbanas, né, quer seja para moradia, para implantação de infraestrutura, as questões de transporte, viário, enfim. Quer dizer, a questão territorial sempre é uma questão importante, ainda mais no litoral paulista, que já de muito, né? Tem uma área, em particular na Baixada Santista, dita central aí, que é o litoral mais antigo de Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Já foi objeto de ocupação em ciclos econômicos anteriores e, obviamente, isso traz restrições, né? Restrições são áreas, como todo o litoral, de fragilidade ambiental relativa, né? Quer dizer, em alguns trechos mais, em outros menos, mas, obviamente, são áreas de manguezais, são áreas estuarinas, e sempre foram objeto de preocupação e continuam sendo, tá? Então eu acho que mais do que relevante para o Conselho introduzir essa questão. Existia inclusive, viu, Luiz, uma preocupação de saber como é que está isso do ponto de vista institucional, quer dizer, legal, se isso está aprovado, se está valendo, né? Até para poder orientar as prefeituras, o governo do Estado, no sentido de verificar que estoque, que recursos, que possibilidades a gente tem no litoral ainda para estar introduzindo novas ocupações ou melhoria das ocupações iniciais e atendendo as demandas por espaço, né,
o conjunto de atividades necessárias de apoio à atividade de Petróleo e Gás e outras, e a portuária em particular. Então, faça favor, Luiz, fica à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, falar sobre o gerenciamento costeiro. O gerenciamento costeiro é uma política pública que funcionará tanto melhor quanto mais imbricada e mais parceira ela tiver de outras políticas públicas que atuam sobre o território. Então, oportunidades como essa são sempre muito valiosas e vou tentar aproveitar. Eu fiz uma apresentação sem saber exatamente qual seria os objetivos ou o que exatamente o Conselho esperava dessa apresentação, mas eu fiz uma apresentação meio prospectiva aqui a respeito dos temas. O gerenciamento costeiro ele é derivado de duas visões estratégicas do país, gravadas em Constituição, de que tanto a zona costeira quanto os ativos naturais do país são ativos estratégicos para o país e, portanto, deverão ser objeto de tratamento específico. Você tem, a partir da Política Nacional de Recursos do Mar, foram expedidos os Planos Nacionais de Gerenciamento Costeiro. Em 88, o primeiro, onde aos estados e municípios era facultada a possibilidade de instituir os seus próprios planos de gerenciamento costeiro. E já na segunda versão do PNGC, o gerenciamento costeiro de estados e municípios passou não mais a ser uma faculdade, mas sim um instrumento de consecução da política. A partir daí, o governo do Estado de São Paulo expediu a sua lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que basicamente, então, tem esses objetivos gerais: racionalizar a organização territorial da zona costeira, visando atingir objetivos aparentemente díspares, mas que assim não deverão ser, ou seja, você conseguir uma ocupação territorial que gere riqueza e, ao mesmo tempo, não degrade os seus ativos ambientais, que são muito importantes. Essa lei ela estabeleceu a zona costeira para o Estado de São Paulo, dividiu a zona costeira em quatro setores, e, a partir daí, ela implantou os instrumentos, descreveu os instrumentos de execução dessa política. Então, basicamente, você tem um instrumento que é um instrumento de organização territorial, que é o zoneamento ecológico econômico, onde, então, se configura, pelo pressuposto da lei, esse pacto de organização territorial visando os objetivos de desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. A partir desse pacto, você, em função como instrumento alimentador desse processo, um sistema de informações que ele alimenta e é alimentado, enfim, por todo esse processo, uma ferramenta de consecução de ações no território decorrentes dos objetivos, metas e diretrizes que serão estabelecidos nos zoneamentos ecológicos e econômicos, são planos de ação e gestão, e um sistema, obviamente, de monitoramento para a gente ver se esse negócio todo está funcionando ou é só um sonho de verão. A lei também ela estabeleceu uma questão muito importante, um critério muito importante, que é o critério que ela é uma peça legislativa, de uma certa forma, mas que é feita com a participação dos diversos setores da sociedade da zona costeira. Então, ela estabeleceu, com poderes deliberativos, grupos tripartites
que tem, então, a incumbência de produzir e fazer a gestão dos instrumentos que eu mencionei 2 slides acima. Nós trabalhamos com um desenho metodológico, para isso, obviamente está bem simplificado. Ele é um desenho bastante padrão para esse tipo de caso. Você começa com diagnósticos, cenários prospectivos, enfim, avaliações ambientais estratégicas, a análise de diversos planos setoriais, tanto públicos quanto privados. E na gestão, na discussão, no processo de discussão desses dados, através desse processo participativo, você chega, então, no primeiro instrumento, que é o zoneamento ecológico econômico, que, então, não só estabelece, de acordo com o que a lei estipula, vincula tipologias de uso econômico e, talvez, podemos dizer, uso social, se considerarmos habitação como um uso social, além de econômico, aos enquadramentos das zonas que a lei propõe, na verdade, impõe. E, a partir desses objetivos, diretrizes que são estabelecidas, são, então, elaborados e aplicados esses planos de ação e gestão, que são projetos, e também, no mundo ideal, que é o que nós pretendemos, políticas públicas e políticas setoriais trabalharão, né, e serão formuladas em função dessa proposta de organização territorial. Você tem um sistema de informações e um sistema de monitoramento que o tempo todo está se relacionando com esse processo. O litoral aqui do Estado de São Paulo, a zona costeira do Estado de São Paulo, e bem mais com ênfase o litoral norte, a Baixada Santista, são reféns, ou vamos dizer assim, estão sujeitos a 4 grandes forças moldadoras do território que acontecem muito além das suas fronteiras, mas que impactam diretamente no interior das suas fronteiras. A primeira grande força moldadora é a questão ambiental. A Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica, praticamente só se mantém com alguma viabilidade ecológica, principalmente nessa região do sudeste brasileiro, especialmente no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, ele não só tem grandes porções ainda desse bioma, como essas porções elas são também corredores entre fragmentos importantes do sul do Rio de Janeiro e norte do Paraná. Então, essa questão, ela, obviamente, ela traz uma pressão difusa da sociedade com o viés conservacionista dessa região. Então, pessoas, grupos sociais e grupos econômicos também, eventualmente, grupos políticos que militam nessa questão ambiental, obviamente, exercem uma pressão muito grande sobre as deliberações e as eventuais aspirações dos atores que têm ali nessa região costeira seu modo sua moradia, seu trabalho, enfim, seus investimentos, etc., etc. A outra força importante é a força do modal de transportes, né? Essa aqui é uma reprodução, eu posso da chamada Interlândia do Porto de Santos, né? Ou seja, de onde vêm, para onde vão mercadorias que são escoadas ou entram pelo Porto de Santos no país. Então, obviamente, o Porto de Santos ele não é um ativo, ele não é um instrumento propriamente da Baixada Santista, né? Ele é um instrumento nacional. Da mesma forma, o Porto de São Sebastião, especialmente a questão do Tebar, né?
O Porto de São Sebastião ainda tem uma escala pequena, tem uma proposta de ampliação agora, principalmente em termos de se fazer intensificar a relação de trocas de mercadorias de carga geral e veículos com a região do Vale do Paraíba e mesmo com a região Bragantina, até Campinas e tudo mais. Mas você tem a questão do Tebar, que é obviamente eu não vou aqui falar o Pai Nosso para o Vigário, mas enfim, então tem toda uma importância estratégica na questão energética, que é o outro ponto que molda, de uma certa forma, o que influencia bastante essa região, né? Como, por exemplo, agora, que vocês, obviamente, estão discutindo muito isso, a questão do pré-sal, que trouxe um cenário muito distinto do que estava sendo os cenários que estavam sendo trabalhados até coisa de 10, 15 anos atrás. E, finalmente, a quarta força que molda essa região é o veranismo, né? Então, você tem toda a região chamada, principalmente, não só, obviamente, mas principalmente a chamada região da macrometrópole paulistana, é o cliente, entre aspas, que financia essa questão, né? E o veranismo, no caso, não só aqui no litoral, qualquer lugar do mundo onde ele ocorre, ele é mais ou menos como uma braquiária, né? Ele mantém lá um gadinho alimentado, mas não deixa nada nascer no lugar, né? Porque a escala que o veranismo tem, em termos do número de pessoas, são milhões de pessoas que estão aí com interesses bastante específicos em produtos idem. Então, isso impede. Então, aquele discurso, não, vamos fazer ecoturismo no litoral. Ninguém vai fazer ecoturismo, porque ninguém vai investir num lugar para competir com quem quer ficar na praia, sentado, tomando uma cerveja na beira do lado de um quiosque, né? Então, isso é uma outra força muito importante que tem rebatimentos, obviamente, em várias outras questões. Eu trouxe aqui a Baixada Santista, que foi, inclusive, o mais recente trabalho que nós fizemos entre os 4 setores ali do litoral, e para mostrar um pouco como que a gente lida com esse processo metodológico, como a gente lidou com esse processo metodológico e como que essa discussão, eu tenho aqui alguns colegas que, inclusive, são coautores desse trabalho, fazem parte do grupo lá da Baixada, trabalharam nesse processo de discussão, enfim. E vamos tentar fazer, então, uma exemplificação. Nós trabalhamos naquela primeira etapa de diagnóstico, de formação de cenários, etc. Nós temos, então, um banco de dados georreferenciado. Isso aqui é só um exemplo, né, de tópicos. Então, por exemplo, você na coluna ali da esquerda, você tem todas as tipologias de dados que são possíveis de serem projetados em um mapa, né, em coordenadas geográficas, e você trabalha, então, com a manipulação desses dados, sobreposições e discussão sobre o que eles significam, até tentar formular bem qual é o seu objeto. Esse é o uso do solo, por exemplo, esse mapa é o uso do solo, esse mapa aqui é mapa de áreas importantes para a criação de unidade de conservação, enfim, isso aqui é o uso de solo. Você tem também, no caso aqui, os planos diretores dos municípios. No caso está mostrado o plano diretor, o zoneamento de Cubatão. Você tem também as áreas que foram levantadas como áreas importantes na cadeia de petróleo e gás, para serem, enfim, utilizadas em infraestrutura que dê suporte a essa cadeia, enfim. Então, você tem aí um sem número de dados que são possíveis de serem mapeados e discutidos, enfim, e analisados. Você também tem dados que não são necessariamente georreferenciáveis, mas são dados quantitativos que te dão também informações importantes. A questão,
obviamente, do Porto de Santos, que tem uma perspectiva de, nos próximos 10 anos, duplicar a sua movimentação, né, de 100, hoje deve estar 100, 110 milhões de toneladas, não sei exatamente quanto é que está. Isso, então, eles pretendem chegar até um pouco mais que o dobro nisso. Você tá claro que a capacidade instalada na questão de granéis precisa ser objeto de investimentos para que se consubstancie esse objetivo de aumento de movimentação de cargas. Mesmo a capacidade instalada de TEUs, né, de containers, estão havendo investimentos bastante importantes agora, nesse momento, mas você prevê chegar em 2024 com quase 80%, 90% da sua capacidade instalada sendo utilizada, o que é um desafio logístico, obviamente, porque se der um problema, você está na roça, né? Então, enfim, tem todas essas coisas. Isso aqui a gente tirou muito, o Zé Roberto está aqui, muito do que foi feito, inclusive, aqui no âmbito da avaliação ambiental estratégica, a EPINO, que foi feita aqui, que foi um trabalho que nos auxiliou muito, né, com os dados que foram levantados, com as discussões que foram colocadas lá, enfim, né, os rebatimentos desses números, tanto de porto quanto de cadeia de pré-sal, se refletem, então, na questão de postos de trabalho. Você tem, então, uma curva, duas curvas, né, os temporários, que está em azul, e os empregos, né, os empregos permanentes, que estão em vermelho. Então, é óbvio que para quem entende um pouco dessa coisa, sabe que todos esses números significam coisas acontecendo no território. Demandas de moradia, demandas de saneamento, demandas de água, demandas de transportes, a questão de imobiliário, enfim, tem toda uma educacional, enfim, tem toda uma questão que está envolvida e precisa ser discutida e precisa ser acomodada, então, nesse pacto chamado zoneamento ecológico-econômico. A tal braquiária que eu falei dá um pouco nisso aí também, né? Você tem uma porcentagem de residências vazias assustadora, né? Ainda mais numa região metropolitana como a Baixada Santista, né? E isso, obviamente, implica em uma série de coisas. Basicamente, essas casas não ocupadas, domicílios não ocupados, eles são por 3 razões. Porque são domicílios de veraneio, porque são domicílios que estão fechados, ou porque são domicílios que estão degradados num ponto que impossibilita o seu uso. E o interessante é que isso é muito bem dividido na Baixada Santista. Os municípios da costa sul da Baixada Santista e o município, principalmente Bertioga, Guarujá também, mas principalmente Bertioga, eles estão nesse primeiro item, os domicílios estão vazios porque são de veraneios. Os municípios chamados centrais, eles estão nesses 2 outros itens, majoritariamente, são aqueles domicílios, fechados ou degradados. O que mostra uma questão imobiliária, de mercado imobiliário por trás disso, né? Isso é uma questão, obviamente, principalmente São Vicente, Santos, Guarujá um pouco, Praia Grande, a questão de mercado imobiliário está sofrendo um processo de alteração, de patamar em termos de preços, de valorização de área muito grande. Então, obviamente, você vê que às vezes são domicílios que estão lá para especular ou para que sejam depois incorporados num grande empreendimento, etc. e tal. E, por último, ainda com relação a isso, invariavelmente, esses domicílios estão em áreas urbanas consolidadas, áreas onde o poder público já investiu bastante dinheiro e investe na sua manutenção. Ruas, coleta, saneamento, água, transportes, tudo isso. E eles estando vazios, obviamente que quem mora lá tem que buscar outros locais. Então, essas são questões que foram
muito debatidas no âmbito do grupo. Então, nós começamos a trabalhar a organização da região. E nós começamos a trabalhar a organização da região, estabelecendo essa organização com base nesses principais tópicos que eu acabei de mencionar. Então, o primeiro tópico, que é a questão ambiental, ela tinha que ser viabilizada. Então, obviamente, que os ativos ambientais da Baixada Santista tinham que estar contemplados de uma forma que aquela porção da sociedade nacional se via atendido às suas expectativas, né? Então, com isso, você separou em uma zona bastante restritiva, aproveitando, inclusive, a oportunidade de já haver uma série de unidades de conservação de proteção integral na região. Então, nós conseguimos... ali está basicamente a caixa d'água, né? O ativo não é só a vegetação, obviamente, também, né? Mas praticamente a caixa d'água da Baixada Santista, tá ali, né? Você tem toda uma questão de conectividade de fitofisionomias em termos do gradiente latitudinal, que, obviamente, esse gradiente implica em determinadas composição de espécies, principalmente espécies da vegetação mais típicas. Você tem também o gradiente altitudinal, então, você consegue, onde foi possível, desde da linha de praia, subindo até a cota de 800, 900 metros, dependendo de onde atinge a serra, você consegue garantir que aquelas fitofisionomias típicas desse gradiente altitudinal possam estar sendo representadas, e isso tem um impacto muito grande, principalmente na fauna, né? Principalmente na fauna de répteis e na fauna de aves, que elas são muito sensíveis a essa alteração de altitude. Nós também viabilizamos um pouco corredores, por exemplo, entre o Parque do Xixová-Japuí, que fica ali em São Vicente, através dos Morros de Santos, através da região de Mangues, na margem direita ali do canal que rodeia São Vicente, enfim. Então, você conseguiu, de uma certa forma, atender a esse pressuposto. Depois, nós buscamos, então, atender os espaços geográficos para um dos atores econômicos que ainda tem uma relativa importância, que é a produção agropecuária, agrícola, agropecuária, de uma forma geral, né? Que são áreas ainda bastante grandes, são áreas que têm um nível de conservação ambiental bastante interessante, são áreas que são mantidas livres de turbação por seus proprietários, né? Então, achamos por bem que precisaríamos, então, formalizar um espaço territorial para essa questão. E aqui, principalmente, é onde está os 500 mil habitantes a mais e a cadeia do pré-sal. São nesses espaços. A minha escolha de cores não foi muito boa, eu reconheço, mas, enfim. Então, são esses espaços, basicamente, onde são os espaços onde você prevê ocupações urbanas, uma tipologia de ocupação urbana que dá abrigo, entre aspas, a esses previstos 500, sei lá quantos mil novos habitantes que a Baixada Santista terá nesses próximos 10 anos, e você consegue viabilizar tipologias industriais ligadas à cadeia do pré-sal em praticamente todos os municípios, principalmente nos municípios da Costa Sul. Isso é importante, porque os municípios da Costa Sul, eles têm, Bertioga também, eles têm um ônus muito grande de serem municípios dormitórios.
Então, eles têm um custo muito grande de manter aquelas pessoas lá, dar serviços para aquelas pessoas que têm casas lá, mas trabalham na região central. 70% dos empregos da Baixada estão nos municípios centrais da Baixada, né? Então, é importante que a gente crie, pelo menos, a oportunidade, se for o caso, desses municípios terem locais que possam ser utilizados por empreendimentos geradores de emprego. E depois você tem a zona já praticamente consolidada, urbana, enfim, onde você tem uma tipologia de ocupação já bastante densa, impactante, etc. e tal. Nós também... isso foi um processo de discussão muito intenso, e de muitos anos na Baixada, né? A questão da viabilização das áreas de expansão portuária no interior do estuário, né? Porque porto-estuário é praticamente uma contradição em termos, se você falar sobre o aspecto ambiental, embora sobre o aspecto logístico talvez não, né? Mas você tem essa linha horizontal, que é a linha do porto organizado. Esse processo de ampliação do porto organizado tem sido discutido pela CODESP já há muito tempo, objeto de proposições de ampliação. Essa discussão tem sido, de alguma forma, abafada nas instâncias de ANTAC e outras instâncias que tratam desse assunto. E agora o noticiário está um pouco deixando a gente vislumbrar o porquê isso, mas, enfim, é um fato que foi, então, a solução que nós encontramos, que é uma solução que abriga, em termos de área, todas as expectativas de ampliação de terminais que estão sendo colocadas aí. Há notícias bastante díspares por atores que, tecnicamente, têm um conhecimento formal sobre o assunto, sobre a viabilidade do Porto de Santos, em termos de grandes navios e etc., mas isso também não é o caso, não é isso que nós temos que nos preocupar. Então, com isso, você gera o seu pacto de organização territorial. No caso marinho ali, vocês podem observar que tem zonas marinhas também, elas basicamente dizem respeito à gradação de pescas, de petrechos, de tipos de embarcação, se são pesca artesanal, pesca industrial. Basicamente, as áreas mais escuras são tipologias de pesca industrial, embarcações maiores, etc. Essa zona mais clara são pesca com embarcação de até 12 metros de comprimento. Você tem uma questão... não é arbitrário essa divisão, é uma divisão... Desculpa. Opa. É uma divisão que diz respeito à cota, à isóbata, né, que é a linha de profundidade, que, por sua vez, determina o processo de maturação do camarão entre as suas fases mais larvais, que estão mais próximo da costa, e as suas fases mais adultas, que estão mais nas profundidades maiores. E, a partir daí, você, então, tem um decreto, né, um texto, obviamente, que tem pouco mais ou menos essa estrutura. Nós já temos um quinto capítulo aqui no processo de avaliação, que é um capítulo que trata das penalidades, né? Então, a lei, ela determina, a lei do gerenciamento costeiro determina que a gradação da aplicação de penalidades em termos dos agravantes, dos atenuantes, etc., tem que ser previsto no decreto. Como, obviamente, a gente não ia trazer de volta, e como o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente, especialmente, na sua arcabouço normativo, já tem leis que tratam disso, então se fez apenas um capítulo com 2, 3 artigos que remetem,
então, essas questões de agravantes e atenuantes às normas e leis já existentes. Basicamente é isso. O decreto, o zoneamento ecológico, econômico e gerenciamento costeiro, ele é uma peça legislativa de caráter vinculante, né? Então, o licenciamento ambiental e autorizações até a nível municipal e outros tem que observar o disposto nesse decreto. Então, enfim, basicamente é isso. A gente, nesse momento, o decreto da Baixada Santista, ele foi aprovado em todas as instâncias que deveria, foi ao Palácio do Governo, foi analisado pela assessoria jurídica do governador, a JG. O procurador deu um parecer favorável ao prosseguimento e, porém, nesse segundo semestre, com a questão de eleições municipais, isso ficou um pouco, vamos dispor, em segundo plano, e agora o secretário está fazendo gestões junto ao governador, junto, inclusive, à Casa Civil, para que a gente, então, retome isso. Eu tenho uma expectativa que esse ano, que a minha expectativa não quer dizer absolutamente nada, é bom que se diga, mas, de qualquer forma, eu tenho uma expectativa que esse ano o governador sancione esse decreto. Então, estou aí. O Litoral Norte, só para não dizer que não falei dele, né? O Litoral Norte, ele já tem um zoneamento ecológico econômico implantado. O grupo está trabalhando na sua revisão. Você tem toda uma questão lá da questão portuária, da questão da matriz energética, que está impactando bastante isso. Então, estamos discutindo isso daí. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco melhor disso. Obrigado. Só esclarecer como é que é a escala de tempo disso. Porque, lógico, que isto futuramente pode ter outras revelações. Como é que é essa... Bom você falar um pouco do tempo. O tempo que leva para fazer um zoneamento e revisões possíveis de quando em quando. É o tempo de vigência desse atual zoneamento. Quanto tempo isto se espera com a lei? Depois da assinatura do decreto. 10 anos. 10 anos. 10 anos é mandatário para se revisar. 10 anos é o que foi estabelecido na Lei de Mudanças Climáticas, que, no âmbito do Estado de São Paulo, regulou o instrumento... Desculpa. É uma questão meio psicodélica mesmo, porque o zoneamento ecológico econômico, ele é um dos instrumentos do gerenciamento costeiro, obviamente, mas ele é também um instrumento de consecução da política nacional de meio ambiente, das estaduais, etc. e tal. E aí, o governo do Estado de São Paulo editou a lei de mudanças climáticas, política estadual de mudanças climáticas. Nessa política estadual de mudanças climáticas, obviamente, o zoneamento, a ferramenta chamada zoneamento ecológico econômico, passou a ser, então, uma das estratégias de consecução dessa política. Depois disso veio o seu decreto regulamentador, e tanto a lei quanto o decreto que acompanha, não me lembro se está, onde que está, acho que está na lei, tenho quase certeza que está na lei, estabeleceu prazo de 10 anos. Então, o texto, abre aspas, será revisto a cada 10 anos, fecha aspas. O decreto 4.300 de 94, federal, decreto federal, que regula também o ZE Brasil, também já tinha estabelecido os 10 anos. Então, na verdade, acompanhou isso. Luiz, uma pergunta aqui: como conversa esse zoneamento com o Plano Nacional de Recursos Hídricos naquele capítulo, e como tem sido o trabalho com os planos de bacias, no caso da Baixada Santista, e os comitês que estão ali instalados? Como é que vocês têm? Que não vi, mencionaste sobre a demanda e tal, mas queria sua consideração. Isso é importante. A gente procura
coordenar as ações, as discussões, o máximo com os comitês. Então, os planos de bacia, eles são um dos instrumentos, uma das fontes de informação que estão naquele nosso database lá, né? Então, você procura fazer justamente essa organização territorial, levando em conta as expectativas em termos de manutenção de qualidade e quantidade de água, que basicamente é o tema que se trata nos planos de bacia, né? Obrigado. Bom dia, sou José Roberto. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o BEPO pelo trabalho, que foi um trabalho que levou muito tempo lá de discussão na Baixada Santista. É difícil, porque tem vários atores, então, parabéns aí pelo processo. E uma pergunta do ponto de vista técnico. Se uma prefeitura, num processo de revisão do seu plano diretor, ela indicar uma outra atividade para um uso de solo que essa atividade não tenha correspondência ou não esteja alinhada com o que o gerenciamento está indicando, a prefeitura tem que esperar os 10 anos de revisão para que isso mude no gerenciamento. Ela tem um outro processo de sugestão dentro do CONSEMA para alterar isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Prefeitura de Santos resolve... Deixaram que provocar você. Me venha com essa conversa agora, de mudar. Tipo, a Ilha dos Bagres é a expansão portuária. Faz Z1 da Ilha dos Bagres. Tirando o mérito não especificando, mas uma prefeitura consegue, ela tem caminhos para fazer isso, tem que chamar uma nova reunião do GERCO. Como é que seria esse processo? Olha, eu acho assim, toda essa questão, não só do zoneamento, dos planos diretores e tudo mais, ele tem um pressuposto de que você pensou no assunto antes de se comprometer com determinada coisa, né? Então, não só temos zoneamento, como para os planos diretores. Como eu mostrei, o plano diretor é uma das ferramentas de análise que a gente tem, obviamente, né? Você tem agora uma lei federal, uma lei delegada, que não me lembro o número agora, mas acho que do ano passado, desse ano, que estabeleceu, para efeitos de licenciamento, uma hierarquia em termos de normas. E nessa hierarquia, o que era antes intuído mais do que determinado, agora está bastante determinado. Ou seja, a submissão, no sentido, né, dos planos diretores ao zoneamento ecológico e econômico. Aliás, em tese, na ordem natural das coisas, nem podia deixar de ser, porque você primeiro trata de uma escala mais ampla, enfim, são tipologias mais abrangentes e tal, e a prefeitura, obviamente, tem aquela escala de detalhe. As prefeituras, como você muito bem sabe, são parceiros nessa elaboração e são das vozes mais ativas e atendidas de uma certa forma, porque realmente assim eu acho que tem que ser, né, nesse processo. Então, e só por último, uma coisa que eu acho importante, né, foi perguntado a questão do tempo, assim, uma ação de planejamento, uma visão de planejamento, ela não pode ser mudada a cada ano. São processos que demoram tempo até se maturar, quer dizer, você tem uma visão naquele momento em que você planejou e fala assim, olha, o meu rumo é para lá. Só que eu estou indo para lá, quer dizer, mas até as coisas todas forem acontecendo, você perceber que você está indo para lá, fala assim, agora não quero mais isso, quero mudar para lá. Quer dizer, você não vai para lugar nenhum. Seja qual for a visão que você tiver no meio do caminho, se você for ficar mudando, você nunca vai chegar nela. Bom dia. Só para melhorar aí o esclarecimento, você falou do Comitê de Bacias. Eu acho que a própria Secretaria tomou uma
uma postura desde o início do grupo setorial, que é o cadastramento do próprio comitê para as organizações da sociedade civil. Isso foi muito importante também no debate, né? Acho que, em cima da pergunta do Zé, o decreto prevê o ajuste do plano ou a revisão do plano em até 10 anos ou de 10 em 10 anos? Essa é uma dúvida porque eu lembro que quando a gente discutia lá no setorial, lá atrás, que era 5 anos, era em até 5 anos. Hoje é em até 10 anos ou de 10 em 10? O nosso texto, no fim, é aquele do Pôncio Pilatos, quer dizer, conforme a legislação que regula a matéria. Então, lavamos as mãos, de uma certa forma, né? Para não evitar... Porque qualquer amarra que você colocasse até 10 anos, você ia gerar, de repente, não, eu não entendo o que é isso, então remetemos para a legislação. Bom dia, Luiz. Meu nome é Valentina, eu trabalho na Secretaria da Habitação e a gente tem muita expectativa em relação ao instrumento do zoneamento econômico e ecológico como planejamento e gestão. E a minha pergunta para você, em função da tua experiência nesse assunto, como tem sido o processo e as estratégias de implementação dos programas, estaduais especialmente, ou estaduais com os municipais, seja para indução de usos ou controle do uso e ocupação do solo, né? E essa pergunta eu faço porque uma dificuldade que a gente tem tido muito grande em relação aos zoneamentos que protejam o uso e ocupação do solo é a implementação dos programas e fazer do instrumento de normas não só comando e controle, mas também uma indução ao controle do uso e ocupação do solo. E na tua opinião, que caminhos a gente deve perseguir para aperfeiçoar esse processo de gestão do uso e ocupação do solo e implementação articulada de programas? Na verdade, pelo que eu pude perceber até agora, é um caminho a ser trilhado ainda. A nossa experiência, e quando eu digo nossa, não é nem só do Estado de São Paulo, é a experiência de zoneamento ecológico e econômico do país, de uma certa forma, ela é muito incipiente ainda, né? Então você tem algumas questões aí em outros estados e tal, mas que são bastante também frágeis. O do gerenciamento costeiro, ele talvez seja um pouco impositivo além da conta. Ele, observando agora retroativamente, você pode pensar ele podia ser mais indicativo e menos, mas enfim, é o que temos. Mas eu acho que o Litoral Norte, que foi pioneiro lá em 94, o grupo, por algum motivo, enfim, optou por não tratar dessa questão. Então, realmente, se reduziu esse instrumento a sua vamos dizer, dimensão mais... Eu não queria usar a palavra mesquinha, mas já usei, né? Que é só o licenciamento, né? E não a discussão de políticas sinérgicas que pudessem, então, atender, de alguma forma, aquelas visões que o grupo desenhou quando fez o zoneamento. No caso da Baixada Santista, o que eu percebo do grupo que está envolvido nisso é que eles têm uma expectativa muito grande de poder começar, ao contrário, né? De poder começar a trabalhar nesse sentido, de dar vida. Então, eu acho que, nesse aspecto, esse grupo ele vai ser o pioneiro nessa coisa. Nós vamos um pouco aprender fazendo, né? E fazer aprendendo. Eu acho que mas é isso mesmo. A mágica, entre aspas, vamos dizer assim, do zoneamento é quando isso acontece. Vamos ver se a gente consegue que seja real. Desculpa falar de novo, mas eu acho que a Valentina tocou num assunto importante até aqui para o nosso conselho. A Baixada Santista, através da agência, acabou de contratar o seu Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico. E aí, Luiz, eu já vou falar que você já está convidado e convocado para fazer parte da Câmara Temática, assim como a Emplase e todos os setoriais do Estado. Por quê? Lá nós temos a grata satisfação de a governança ficar entre os 9 municípios. Então, fica mais fácil a discussão
né, em termos de políticas públicas, e eu acredito que a gente juntando um grupo que tem uma visão do setorial do Estado com as prefeituras para começar a discutir o desenvolvimento estratégico, vai ficar mais fácil para a gente montar os planos de ação e gestão, porque vai ser praticamente o mesmo grupo do setorial do gerenciamento costeiro. Então, eu acredito que, eu acho que isso que o Luiz falou, né, a gente vai aprender fazendo, a gente vai ter muitos fóruns de discussão com as mesmas pessoas, vamos dizer assim, ou talvez com as mesmas entidades. E aí eu acho que a gente vai conseguir caminhar, vamos dizer, para uma negociação permanente, assim como se deu no setorial aí depois de mais de 10 anos. Então, eu acho que eu vejo muito isso e eu acho que o grande desafio nosso é esse. Né? Obrigado. Eu queria só fazer um esclarecimento. Você está dizendo de um grupo, quer dizer, na verdade existe um comitê, uma comissão que vai monitorar isso, vai acompanhar a implementação desse monitoramento, é isso? É isso. Isso é que você acha que eu não percebi, você falou disso Falei. Falou? Então, desculpa. Eu falei baixinho. Quem é que, legalmente, ou pelo regulamento da lei, do decreto, quem é que compõe esse grupo? Em que instância isso é? Então, como eu falei, a lei ela não é uma lei que impõe um zoneamento ecológico econômico, embora também faça isso. Ela é uma lei que impõe um processo de gestão. A lógica é que esse processo de gestão seja feito pelos principais atores políticos, econômicos, sociais da região. Então, para isso, cria e dá poderes específicos a esse colegiado tripartite, como os comitês de bacias, de discutir e implantar esses instrumentos. Né? Então, é uma atribuição que a lei dá a esse grupo. Isso vai ser formado? Não, ele já tá formado. Ele tem mandato de 2 anos, a cada 2 anos se renova o mandato. Agora, a Baixada Santista, o segmento da sociedade civil vai ter a sua eleição dia 15, onde eles vão renovar, enfim, trocar, ou sei lá, como que eles que decidem, é uma questão completamente autônoma. Né? A forma de eleição, como é que é a participação. No Litoral Norte eles dividem por municípios, na Baixada Santista é por temas, ou seja, então tem os sindicatos, tem as entidades patronais, tem as universidades, enfim. E eles são autônomos para isso, e aí, uma vez tendo essa nova composição, a partir de janeiro se indicam novos representantes das prefeituras e das secretarias de Estado que fazem parte do grupo. Queria agradecer, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa de útil aqui. Obrigado. Muito bom, obrigado, viu, Luiz? Eu estou pensando aqui que a gente devia fazer novas reuniões sobre o assunto. Eu achei que a gente pode avançar mais. E a gente tem uma expectativa da participação da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, viu, Luma, nesse processo de indicadores aqui de acompanhamento e, na verdade, do acompanhamento e monitoramento dos investimentos das atividades econômicas de petróleo e gás na Baixada Santista e no litoral de São Paulo como um todo. Nós precisamos depois combinar melhor isso aí. E a gente espera que a CPLA seja mais presente. Ele não está nem ouvindo. Não, obrigado, foi ótimo. Eu queria, então, retomar uma atividade que o grupo de planejamento da infraestrutura e de um dos comitês técnicos aqui do CEPEG iniciou na semana, que é justamente a história do indicador. Na verdade, como
Como é que chama esse grupo aí, Luiz? É GECO, isso? Grupo setorial. Tá. E que secretarias de Estado que participam? Tem ideia, Débora? Luiz está aí? Tá. Meio ambiente, planejamento. Oi? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Na verdade, tem uma listagem, vamos dizer, a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano não participa porque no decreto original ela não estava, não existia. Mas a AGEM acompanha até hoje porque era da Secretaria de Planejamento e continua acompanhando. Todas as prefeituras, acho que o Luiz pode responder melhor. Na verdade, é um grupo grande de secretarias de Estado que participam, né, do grupo setorial lá embaixo. A composição do Estado ela é dada por um decreto, que lista cada grupo setorial, às vezes não é as mesmas secretarias que participam. Então, dependendo da característica da região, tem alguma alteração, mas são definidas por um decreto do governador. A gente fica surpreso, né? Porque tem uma quantidade de instâncias aí e a gente acaba tendo dificuldade de integrá-las, né? E essa é uma dificuldade do Conselho de Petróleo e Gás, né? Quer dizer, por exemplo, essa questão é uma questão relevante para as prefeituras e para toda a região, está estabelecendo os seus limites no sentido de atração de investidores, de instalações, enfim. E até para resolver alguns problemas que já existem na região e porventura, outros que possam vir a ser demandados, né, em termos de habitação, infraestrutura. E a gente tem dificuldade de articular isso, né? Tem uma dificuldade e acaba enfraquecendo muito todos nós, né? Todos esses conselhos, porque eles acabam... O custo de transação para articular isso é tamanho que a gente acaba perdendo energia para se concentrar no que é importante. Mas eu gostaria de ver, de alguma forma, viu, Luiz, e você com a Débora, que talvez a AGEM, o pessoal que atua mais, de aproximar isso com o Conselho, entendeu? Eu acho que a política do governador, quando ele recortou o território da macrometrópole, criou uma secretaria específica para isso e está fortalecendo o papel das agências existentes e as novas, eu acho que um detalhe importante é que a agência ela é uma articuladora de ações. Essa é a principal característica hoje dela. Ela não é operadora. As agências ela não têm o perfil da operação ou execução de serviços. Ela é uma grande articuladora de políticas metropolitanas na região. E quando eu falei da região da Baixada, essa é uma discussão que vem caminhando, nós estamos fazendo grandes discussões aí pela macrometrópole, e fica claro que a Baixada Santista ela tem um diferencial enorme. Primeiro porque todos os conselhos e comitês regional têm o mesmo recorte, são 9 municípios, né? Segundo, os técnicos municipais e os técnicos regionais também praticamente são os mesmos. Então, é mais fácil trocar. Então, o que está acontecendo lá embaixo hoje? O grande pano de fundo é o território, né? Eu acho que isso começou com o zoneamento ecológico econômico lá atrás, há mais de 10 anos. E todas as políticas setoriais, hoje, vêm sendo tratadas com ênfase no território. Acho que a primeira questão foi o zoneamento, outras questões hoje, até por ênfase do próprio Estado, né, articulando essas políticas numa melhor amarração, vem acontecendo, e eu acho que isso vem referendar exatamente o papel da agência. A agência ela não opera nada, mas ela pode ser o grande órgão articulador na discussão das políticas regionais. Para quê? Para que a gente tenha uma clareza aonde elas estão acontecendo no território. Porque quando você pega o PPA, que é o grande trabalho hoje que a gente vem fazendo na discussão do plano da macrometrópole, é amarrar as políticas setoriais com o planejamento orçamentário. E o planejamento orçamentário não reflete aonde essas políticas estão no território. Então, nós temos que puxar isso, né? Então, o que está uma nuvem para você, na verdade, é uma nuvem dentro de uma política pública existente no Brasil.
E o que a gente está tentando agora é mudar isso, através de um instrumento de zoneamento que é ditatorial, vamos dizer assim, porque né, já existia a questão do licenciamento na organização do território, que era uma ferramenta complicada, e aí o zoneamento vem para dizer, olha, vamos então definir as áreas de licenciamento, o que é urbano, o que é proteção integral, o que não é, né, onde nós podemos construir ou não. Então, eu acho que agora, definido esse pano de fundo, como o Beco colocou, agora é discutir o que vai acontecer em termos de território na região, na ocupação urbana, dentro das políticas setoriais do Estado. A habitação vai investir aonde? Está junto com saneamento? Está junto com energia? Isso tem coerência? Como é que está a logística? Então, acho que agora começa uma discussão um pouco mais qualificada, não só de investimento, mas para onde a gente quer ir, como o Beco colocou. Essa manifestação que o colega colocou, da visão intersetorial, que eu creio que é importante, eu também gostaria de sublinhar, não é puxar a sardinha, digamos, mas sublinhar, porque nós temos uma visão sempre de cada um no seu quadrado, né? E não temos, aliás, a nossa tradição de planejamento, que veio dos militares, depois nós ficamos um pouco reácio. Mas, na verdade, nós temos que planejar, apesar de que, quando inventaram o planejamento, que eram os planos quinquenais, quem falava em planejamento no Estado era taxado de comunista na década de 50, né? Para quem tem mais idade, né? Mas nós temos aqui também em São Paulo o chamado Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, a Secretaria de Meio Ambiente, que são, digamos, os corresponsáveis para conduzir esse processo, e os dois órgãos gestores da quantidade, que é o DAE, que dá outorga para o uso da água, e da qualidade, que é a CETESB. E temos um plano estadual também que tem um esforço enorme de pactuação e de, certamente, convencimento para ver como é que compatibiliza no território também, porque qual é o recorte mais real? Nós temos o recorte político do município e dos estados, com vários condicionantes culturais, históricos e tal, mas temos um recorte real, que é o desafio atualmente, e não é de graça que o primeiro-ministro chinês disse, ou nós resolvemos o problema da água, ou a China corre um risco de nação. Então, nós temos as pessoas também onde a água não está, por isso eu perguntei, e me chamou a atenção que, eu acho que o colega, sobre a questão, ok, nós vamos planejar várias coisas, mas de onde vem a água? Para onde vai o saneamento? Como é que está a bacia sedimentar de Santo em termos de qualidade? Eu vejo que o Camerun, que é diretor de cinema, está planejando um submarino de 7.000 metros para pesquisar o subsolo marino, e nós que temos 8 milhões de costa, com discussão de pré-sal para royalties para financiar custeio, não discutimos o investimento em um instrumento de pesquisa nessa zona costeira, que é uma reserva de recursos. Então, realmente, nós temos uma grande dificuldade. Nós temos o Conselho também Estadual de Recursos Hídricos, que participam várias secretarias, e há um enorme esforço de convencimento para a gente discutir. Realmente, eu acho que aqui, essa questão que colocou, nós temos que ver quais são as interfaces de todas essas instâncias para compatibilizar. O único instrumento, o único espaço é o território. E se não planejarmos o território, nós temos duas variáveis estratégicas que põem em perigo a espécie, hein? Uma é a natural, que nós não controlamos muito e conhecemos muito pouco, e outra é a variável social, que também nós vemos toda hora erupções e desestruturações de território. Agora, se a Bolívia queria criar 2 países, a União Soviética não existe, e a Europa está em frangalhos. Então, acho que nós temos que discutir mesmo o território, porque senão... E esse esforço é daqui, porque a política, o governador também disse, em 19 de abril de 2011, para os 3 secretários, que está o Giribone, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Beraldo, secretário da Casa Civil, e eu do Transporte e Planejamento, para pensar como gerenciar São Paulo desde a perspectiva
das bacias hidrográficas, com recurso escasso. Nós fazemos discurso que nós somos um grande produtor, e somos mesmo, de produtos agrícolas. Mas a água nossa de onde vem? E os rios amontantes da Amazônia, o que está passando lá no Peru, na Bolívia e na Venezuela? Desmatamento, contaminação com mineração inadequada e fenômenos climáticos nos Andes que estão pondo em crítica a situação. Se secar por ali, babau, produção agrícola em São Paulo. Essa reflexão, claro, Paulo Coelho também foi convidado para fazer reflexões no seminário de Davos. Por quê? Porque é importante. Só queria pedir desculpa, eu tenho que sair. Eu queria mais uma vez agradecer, estou à disposição. A hora que os convidarem, eu tenho o maior prazer em vir aqui e a gente discutir. Tá bom, Luiz. Eu agradeço também. Obrigado. Ele já tinha me avisado que ele tinha um compromisso. E a única coisa, Luiz, eu gostaria de aproximar o Conselho de alguns órgãos onde o meio ambiente tem um protagonismo, tem uma condução, porque nós temos uma demanda, assim como outros setores têm outras demandas, e a gente não consegue avançar sozinho. Vira. Né? Não se avança sozinho. Acho que hoje a complexidade da sociedade atual, ninguém avança sozinho. Então nós temos que né, quer dizer, otimizar essa energia. Esse grupo do GECO é importante para o Conselho com certeza é importante para o GECO. A AGEM é fundamental, particular, como instância regional de fórum privilegiado. Então nós temos que fazer isso convergir. Quer dizer, tem o Comitê de Bacia que deve estar no GERCO ou não? Não, mas há membros do comitê que são membros do GERCO. Pois é uma profusão. Né? A gente precisa otimizar isso aí, precisamos fazer com que isso... E aí, quer dizer, dentro da estrutura do Estado, somos nós. Né? Quer dizer, se a gente não converge para algumas coisas, eu não estou falando para ti, mas na verdade é geral. Né? Nós também temos nossas ausências. Mas se a gente não se articula no Estado, fica difícil até para o local, né? Para o poder regional se articular. Né? Então a expectativa é essa. Eu estava comentando aqui que nós temos alguns grupos técnicos que desenvolvem temas específicos. Um deles que a gente está querendo desenvolver é a questão dos indicadores. Quer dizer, eu acho que a partir do zoneamento, a partir dessa visão que ele carrega, né, nós temos que criar alguns mecanismos de monitoramento, de enxergar se isso está acontecendo, se tem coisa acontecendo no sentido contrário, se isso está funcionando. Quer dizer, isso é um desafio, e esse é o grande processo de gestão do zoneamento, né? Quer dizer, olhar isso e a partir das informações que se tem dos órgãos de Estado e de fóruns de decisão e deliberação. Então, eu queria reforçar o convite a vocês para participar do grupo aí de elaboração, mas mais do que isso, abrir um espaço ou lembrar do Conselho e permitir que a gente possa se aproximar mais com essas outras instâncias aí, porque a impressão que dá é que é muita instância, e não estou entrando no mérito de nenhuma delas, mas é muita instância e pouca integração. Tá? Inclusive, por mais incrível que pareça, que muitas pessoas participam dessas várias instâncias. Mas, enfim, é um desafio e obrigado pela sua presença, e sua apresentação foi muito importante para o Conselho. Obrigado, viu? Desculpa. Antes do Luiz sair, eu queria fazer uma colocação que me ocorreu aqui pela exposição que ele fez, mostrando toda essa integração do litoral paulista. E hoje, isso estou colocando para uma reflexão. Hoje nós temos litoral norte, litoral sul, Baixada Santista. O impacto que está tendo nessa região, por tudo que foi mostrado, tudo que vai acontecer, será que não era hora de pensar que mudar essa denominação de Baixada Santista para Baixada Paulista, alguma coisa que saísse daquele foco, São Vicente, Santos, Praia Grande, e aí naquele núcleozinho que está muito focado na nossa mente pela história, e mostrando o que vai vir, quer dizer, o impacto no litoral norte, tanto no litoral sul, e essa visão integrada que foi muito bem mostrada aqui. Então eu deixo isso só para dar uma refletida
talvez seja a época de dar uma modernizada nessa questão, com outro enfoque, que é exatamente o que está sendo colocado, dessa integração ambiental, licenciamento, todo esse impacto que se tem aí. Talvez a dimensão seja muito maior do que a gente rotular ainda a Baixada Santista. Entendeu? Só para refletir. Fica aí a proposta. Nunca me dei conta disso, você, Baixada Santista. É que é a Baixada de Santos, né? Porque Santos ali é o Brasil começou ali em São Vicente. É que São Vicente é anterior acho que Santos eu não sei, mas São Vicente é anterior a São Paulo. É o Planalto Paulista, é a Baixada Santista. Marquesa de Santos. Bom, retomando então aquilo que a gente havia se proposto no início, a ideia é essa. Eu queria saber se tinha algum esclarecimento sobre essa questão dos indicadores. A gente fez praticamente uma reunião. O programa, só para explicar, o Programa Paulista de Petróleo e Gás, ele é mandatário no sentido de que se implante um sistema de monitoramento de indicadores e monitoramento dos investimentos e dos seus reflexos. Até para avaliar o programa, enfim, dar rumo para o programa, reorientá-lo e ver até a sua eficácia, né? É óbvio que essa questão não é tão simples, né? Na verdade, você pode ter indicadores e os indicadores não te dizerem se isso é fruto da eficácia do programa ou não. Tem toda uma discussão. Mas o que a gente está sentindo a necessidade é justamente de ter uma visão integrada do que é bom e do que é ruim, ou daquilo que deve se investir mais fortemente, né, para fins de atração de investimento para a região. E também para integrar, né? Quer dizer, a gente acha que é uma possibilidade de integrar os órgãos, né, e trazer um pouco mais de sinergia, né? Fica difícil para o Conselho e para a Secretaria de Energia, em particular, conduzir um processo que é uma agenda de desenvolvimento, né? É uma agenda de desenvolvimento regional e que necessariamente só vai acontecer se passar pelos atores, né? Se passar pela integração das demais políticas setoriais, né, de habitação, de saneamento, de mobilidade, né, e pela integração com as prefeituras, que na prática são aqueles que vão zelar no dia a dia por essas questões. Então, a gente acha que essa questão tem que ser ampliada, tem que ser consolidada com os vários agentes, e o Conselho está se dispondo a ser mais uma instância para ajudar, né, a formar uma visão integrada sobre a qual fica mais fácil todo mundo trabalhar e entender o que talvez fosse melhor e cada um fazer seu papel para aquilo que seria melhor para a região. Não sei se alguém queria falar alguma coisa, pois não? Ter uma sua reflexão também, né? O pessoal fala muito nos ganhos que vai gerar, né, o pré-sal. Hoje a gente tem aí, vindo aí a plataforma de Mexilhão, já tem a UTG de Caraguatatuba, né? Estão vindo agora alguns replicantes, que são os FPSOs. E tudo isso, na verdade, já tem, vamos dizer assim, uma similaridade instalada, por exemplo, em Macaé. Se você for dar uma olhada, assim, eu não sei até que ponto vale a pena olhar ali para aquelas prefeituras e ver as lições aprendidas desse pessoal, para que hoje lá na Bacia de Campos, por exemplo, em Macaé, você tem perto de 40 plataformas de petróleo, né? Se você olhar as prefeituras ao lado ali, eles também cresceram em cima do ROIDS, mas também em cima de turismo e também em cima de cidade dormitório, né? Que o ativo, vamos dizer assim, os escritórios não ficavam exatamente ali, mas eles também atuam de alguma outra forma. Mas para reflexão, já que vai ter essa demanda tão grande, já começou a ter, né, de fato, né? Não seria interessante dar uma olhada nas outras prefeituras e olhar um pouco as lições aprendidas desse pessoal?
como reflexão também. Quer falar, Zé? Você conduziu esse processo aí? Acho que a gente comentou um pouco aqui do Litoral Norte. O Litoral Norte está passando por um processo até mais intenso do que na Baixada, pelo número de empreendimentos, né? Hoje, ao todo, você tem pelo menos 9 grandes empreendimentos que ou já passaram por licenciamento ou estão em processo de licenciamento. E a Petrobras contratou um trabalho para fazer análise cumulativa dos impactos de todos esses empreendimentos. Isso foi uma demanda tanto do IBAMA quanto das ONGs. A minha empresa, GeoBrasilis, venceu a licitação e fez esse trabalho. Inclusive, no dia 6, agora quinta-feira, a gente vai apresentar. Mas, assim, em resumo, o que a gente percebe, e o que dá a preocupação, e o Bepo falou muito bem, a preocupação aqui da casa é o seguinte: o trabalho de preparação e de planos setoriais dos municípios, ele ainda precisa avançar mais. Então, quando a gente fala de planos de habitação de interesse social, planos de mobilidade, no Litoral Norte, isso está engatinhando, né? E aí, quando você vai analisar se o plano de habitação de interesse social do município está em consonância com as propostas da CDHU e da habitação, você percebe que você tem uma falha de processo. Não é, às vezes, uma má intenção, mas quem é contratado pela prefeitura, a equipe da prefeitura, muitas vezes não faz a referência da junção dos planos do Estado. Então, existe uma necessidade de você integrar esses processos. No caso do Litoral Norte, a gente está colocando aqui como exemplo do Litoral Norte, mas que pode expandir para o resto do litoral, é assim. A grande preocupação é se o número de operários que vão fazer essas obras, quantos deles ficam na região? E aqueles funcionários que vão trabalhar na fase de operação, quantos deles vão ficar na região? Isso é muito difícil de você apurar na prática. E você não pode esperar um censo do IBGE a cada 10 anos, né? Então, o que está sendo proposto no Litoral Norte, aí reforço o convite para os senhores, e aqui para a energia, assim, é usar indicadores que são indicadores mais fáceis de se obter. Seja do município, seja da concessionária de energia elétrica. Quer dizer, se eu tenho um imóvel que ele só no final do ano ele é alugado para veraneio, será que a concessionária de energia elétrica não consegue me dar a informação daqueles que começaram a ter um consumo permanente ao longo do ano? Então, por exemplo, esse é um indicador importante, né? E quando você vai analisar o tipo dos impactos gerados pelos empreendimentos, o uso dos equipamentos públicos e a mobilidade e a ocupação de áreas que não estão, do ponto de vista tão regularizadas, e no Litoral Norte é mais forte isso, é um grande problema de impacto. Mas quem é o responsável por essa política na prática? É o Estado ou é o município? Ou são os dois em conjunto? E o empreendedor? Participa ou não participa? Então, isso é uma discussão que hoje ela está ocorrendo na prática. Quer dizer, o IBAMA, porque os empreendimentos da Petrobras são licenciados pelo IBAMA, o IBAMA começa a exigir algumas coisas, mas os municípios também não sabem o que pedir. Então, acho que o papel tanto da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, quanto desenvolvimento econômico, quanto de energia, é importante, e meio ambiente, porque meio ambiente, as demandas todas acabam no meio ambiente, né? Que é uma pressão muito grande para o órgão licenciador. Quer dizer, a CETESB tem que se preocupar com a política urbana do município, não é obrigação. E a CETESB hoje está exigindo a questão de habitação dos empreendimentos. Então, acho que assim, a discussão é super saudável, é importante. Acho que o movimento que a gente está fazendo do plano e a preocupação de vocês integra essas várias políticas de governo. Agora, a dedicação junto ao município é muito importante, porque, no final das contas, o ordenador dos investimentos, em vários casos, é o município. E ele, às vezes, não sabe como fazer. Mas acho que a discussão é essa, é nesse caminho mesmo. Macaé tem um problema sério, realmente, de planejamento. 6% do esgoto é tratado.
você teve invasão de várias áreas e o GERCO hoje começa já a proteger. Mas se eu não oferecer habitação de interesse social ou se eu não estimular o uso dessas residências que estão desocupadas para o veraneio, eu vou ter uma pressão constante nas unidades de conservação, que é o que tem no litoral norte. E as áreas, em geral, são áreas que precisam de uma regularização fundiária. Lá no litoral norte, nos parece que é pior do que na Baixada, essa questão. Com certeza. Né? Mas eu acho que o caminho está certo e o processo é esse da integração, mas envolvendo cada vez mais os municípios, tá? Não só com recurso, mas do apoio técnico. Né? Obrigado. Bom dia, eu sou Ana Paula Rocha, da Implaza. A Rovena não pôde estar aqui hoje, eu vim, porque na Implaza nós estamos coordenando o processo do Plano de Ação Macrometropolitano. Temos 11 secretarias envolvidas, algumas pessoas aqui presentes já participam desse nosso grupo. E esses indicadores, para a gente, é particularmente importante, né? É um dos ramos do nosso empenho lá, é formular indicadores. E aí nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade que o Conselho está contratando esse sistema de indicadores para ver de que forma isso poderia ser utilizado na nossa discussão do plano, né? Eu vi ali que vocês estão propondo indicadores de processo, né, e de resultado, o acompanhamento e impacto, né? Mas também suponho que esses indicadores possam contribuir mesmo para o diagnóstico, porque, por mais curioso que possa ser, infelizmente, falta dados para a gente ter certeza de qual é a realidade. A gente supõe, mais ou menos, em que condições o território está hoje, de que forma que ele é apropriado e as relações que existem entre as diferentes áreas, né? Mas nós compartilhamos a mesma preocupação de vocês e realmente é importante ter a integração entre as áreas. Não dá mais para pensar setorialmente ou em espaços separados. Tudo tem que agir de forma integrada e o Estado finalmente vai, esperamos, retomar a capacidade de planejar, mas dentro de uma visão mais moderna, né? E essas instâncias elas reforçam isso. É isso que eu gostaria de falar. Lendo um pouco a minuta, né, Birajara, eu peço desculpas que eu não acompanhei essas discussões mais recentes. Assim, o que preocupa um pouco é que ele ainda está um pouco incipiente, né? Mas suponho que vocês vão detalhar um pouco mais o que é isso que eu gostaria de perguntar, assim, como é que vocês pretendem... Na verdade, o que a gente consensou é o seguinte: existe um conjunto de informações existentes. Antes dos indicadores, as informações. Quer dizer, e o Estado tem um conjunto de informações que são suficientes para você diagnosticar, enfim, construir alguns indicadores sobre isso. O problema é o consenso sobre essas informações. Então, esse é o trabalho mais complicado. Quer dizer, construir uma visão comum de quais são as informações essenciais para se medir ou se acompanhar alguns aspectos da vida regional que nós entendemos que seja importante, né? O outro desafio é desenvolver as informações de investimentos, tá? Que esse é um pouco mais complicado, mas nós temos que fazer alguma coisa para que a gente veja par e passo. O que, por exemplo, na Baixada Santista hoje, há um sentimento da nossa parte que é o seguinte, que houve uma desaceleração por parte do grande drive, que é a Petrobras, por um conjunto de razões, e ela está postergando algumas coisas, principalmente aquilo que não tem a ver diretamente com a exploração e produção. Nos parece que ela está com dificuldade até pelo que o desafio é muito grande, e ela está concentrando todos os seus esforços de recursos, principalmente na exploração e produção, que está um pouco atrasado, dentro do que ela se propôs a fazer.
aparentemente, vários outros aspectos correlatos a essa exploração e produção e que aí tem importância para os investimentos na Baixada estão meio que deixados de lado ou estão num ritmo menos intenso. É a impressão que dá. Baixada Santista, tá? Baixada mais central. O litoral norte, bom, e aí tem a questão portuária, que também é uma perspectiva de investimento, de um ciclo de expansão forte que viria, e aí, aparentemente, por uma questão legal, até uma sinalização do governo em soltar um novo marco regulatório para os portos, tal, também ficou numa situação de banho-maria, e agora veio para complicar essa questão aí das denúncias, aí, enfim, criou alguma turbulência, mas eu acho que a questão mais regulatória que estava um pouco sendo resolvida e fez com que os investimentos de portos também não acontecessem. Eu acho que eles vão acontecer. Está previsto, acho que para essa semana, essa questão dos portos, aí, essa questão federal de terminais privados, enfim, toda a regulamentação de porto aí que talvez vá. O objetivo, pelo menos, é esse, destravar os investimentos na área portuária. Então, esse é um vetor que pode vir a acelerar até, talvez, primeiro do que o pré-sal, como a gente imaginava. A outra questão na Baixada é porque a Petrobras resolveu reestudar a sua questão logística do pré-sal. Quer dizer, então, voltou para a prancheta um conjunto de opções de alternativa logística, principalmente da base de apoio marítimo, que é o que interessa para o Estado, e é o que é Macaé, e é onde se materializa uma grande demanda de prestação de serviço, fornecimento, enfim, é em torno desse centro de apoio marítimo que ocorre um conjunto de reflexos econômicos. Isso não está resolvido. A Petrobras é dúbia, fala um monte de coisa, tem opções, tal, mas a verdade é que a decisão lá atrás tomada pela base aérea de Santos foi postergada num determinado momento e agora a gente não sabe qual efetivamente vai ser a reavaliação da Petrobras sobre isso. Quer dizer, se o litoral paulista não for objeto de alguma base de apoio desse porte ou de algum porte, São Paulo vai perder muito. Ou não vai ter, provavelmente, aquele nível de investimento esperado, porque a coisa acontece a 300 quilômetros da costa, né? Quer dizer, aí, obviamente, vai ter alguma coisa, a Petrobras está se instalando lá, vai ter, tem atividades em Peruíbe, vai ter na própria base aérea de Santos, vai ter alguma coisa, mas não é aquilo que se imaginava. E aí os apoios vão se dar a partir do Rio. Tal. Então, essa questão está aí meio que, né, quer dizer, esse volume e as previsões anteriores podem não se verificarem naquela velocidade e mesmo naquela dimensão. Por outro lado, o litoral norte, por uma conjugação de investimentos decididos, começa a... nas projeções anteriores, não era um local que ia ter grande... ia ter a segunda área de incidência do maior investimento do pré-sal e Porto, mas ela acaba, depois da Baixada Santista, mas, na verdade, pela questão da Tamoios, da ampliação do porto, da ampliação do terminal, da Petrobras lá, da planta de gás, enfim, quer dizer, e até talvez por uma alternativa de apoio marítimo às atividades de exploração e produção ocorrer lá em Caraguatatuba, lá em São Sebastião, quer dizer, aparentemente a expectativa lá está mais acelerada e está mais concreta, né? Então, quer dizer, essas coisas, obviamente, quando você depende de um grande investidor aí, que é a Petrobras, e as decisões do governo do Estado de São Paulo de ampliar Tamoios, duplicar Tamoios, de fazer a alça lá, enfim, e de ampliar o porto, isso está trazendo uma certa dinâmica que a gente tem que ficar atento também, né? E eventualmente ficar atento, inclusive, para essa alternância do que se espera num lugar não acontecer mais tarde. Mas, enfim, aparentemente é isso, pode ser uma questão mais momentânea, mas
Esses investimentos do Litoral Norte já estão anunciados e vão acontecer, vão estar acontecendo. Os da Baixada também, mas não naquela velocidade, pelo menos até então, enquanto a Petrobras anunciar seu modus operandi lá, a gente vai ficar ainda meio num espaço num compasso de espera aí por conta disso. Então, é bom por um lado, né, porque a gente tem mais tempo para se preparar e continuar trabalhando, né? Mas, obviamente, nós não estamos prontos, não. O governo do Estado não está pronto, eu considero, não está pronto, não está articulado o suficiente, e aí não é culpa do governador ou de quem quer que seja. Quer dizer, na verdade, é toda uma história recente aí de desarticulação desses processos, e a gente tem que retomar isso. Então, a ideia dos indicadores é não criar nada novo, mas criar uma maneira integrada de todo mundo reconhecer que aquelas informações são suficientes para olhar a região, e, a partir delas, a gente criar alguns indicadores para todo mundo reconhecer, um grande conjunto de agentes reconhecer naquilo um instrumento, pelo menos inicial, de acompanhamento comum e de enxergar a região de maneira comum. Esse é o desafio. E enxergar, inclusive, as ações do programa e as ações do governo do Estado, por consequência, para ver se isso está sendo suficiente, se tem alguma lacuna, com certeza tem, e algumas outras intensidades diferenciadas que tem que se implementar. Então, a ideia é essa, quer dizer, trazer um conjunto de informações, né? E a gente vai conversar com o SEAD, essa foi uma das primeiras deliberações do grupo, vai conversar com o SEAD para dar uma avaliada. Eles têm muita metodologia e técnica, experiência nessa questão de trabalhar a informação e customizar a informação para isso, né? E vamos retomar no segundo momento com os órgãos, mas a ideia é usar todas as informações que a CPLA tenha e já coleta, e já tem uma estrutura, e trabalhar isso integradamente com as demais, porque não se cria, o objetivo não é criar uma nova estrutura de coleta e trabalho de informação, é a partir do que existe a gente criar uma visão conjunta para poder medir as ações integradas dos diversos órgãos do Estado na região, em função desses investimentos e dessa evolução esperada aí. É isso. Tá. O que você colocou é bem em linha com o trabalho que nós estamos montando também. Também consideramos que os índices, eles têm, quanto mais simples, mais transparente a informação acaba sendo e mais bem aceita, né? Nós estamos trabalhando no PAN com 3 eixos. É um eixo 1, que é da atividade econômica e da competitividade, o eixo 2, que é ligado à urbanização, e são esses 2 eixos que nós estamos trabalhando até agora, dezembro. A partir do ano que vem, vamos falar também, vamos estudar a governança, né? Esse grupo de trabalho. E já integrando, e aí vamos passar a integrar os municípios. Então, nossa preocupação, nesse momento, é de fazer que os índices sejam o mais simples possível. Também vamos coletar o que já existe, ninguém quer reinventar a roda. E temos algumas conversas sobre indicador sintético que está sendo feito nesse momento com a ONU Habitat e talvez com o IDH, mas porque já são índices que já existem, já são instituições também de porte, mas é um projeto que fica para o segundo momento, né? Temos a mesma interpretação de vocês, que quanto mais simples e conhecido, melhor, né? Agora, vai criar a oportunidade de levantar dados, talvez, de empresas e do governo estadual e integrar a informação, né? Então, nessas discussões que nós temos tido do PAN, nós vimos a riqueza de dados que cada secretaria possui e que a gente acaba não conhecendo. Então, eu acho que é uma oportunidade para expor esses dados, né? É isso só. Obrigada. Não, é exatamente isso. O Conselho ele tem que viabilizar isso, ou tem que tentar viabilizar isso, e tem que abrir esse espaço. Esse é o objetivo mesmo. A Rovena teve na reunião, e, obviamente, que a Emplaza é fundamental. A Secretaria de Planejamento também teve, e vai vir o SEAD também, enfim, nesse primeiro momento, mas a ideia não é criar chifre, botar chifre em cabeça de cavalo, não. Quer dizer, a ideia é trabalhar com o que existe, né? E trazer por um entendimento comum, por uma integração, uma visão integrada mesmo, para a gente poder se dedicar àquilo que é importante, né? Olhar
começar a ter um conjunto de indicadores que nos mostre a região e a evolução dela ao longo do período aí que vai vir pela frente. Tudo bem? Meu nome é Mari, sou do IPT. Tudo bem. E eu justamente queria fazer alguns comentários sobre indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que sou do IPT, naturalmente seria para essa linha. Vou falar mais assim pela área que nós temos, que nós conduzimos, que é a área de apoio às pequenas empresas e médias empresas no aumento de sua competitividade, né? E a nossa ação também, nós somos cobrados por isso, porque nós fazemos parte do PPA do Governo do Estado e nós somos cobrados, tipo assim, o que reverteu isso? Quer dizer, qual foi o benefício à sociedade, quais são os indicadores, impactos em relação à nossa ação na indústria, né? No sentido de aumento da competitividade. Então, o primeiro ponto é o seguinte, para cada ação que nós temos, a gente acaba medindo os indicadores que a gente quer medir, porque senão você não consegue acompanhar. Então, é importante, no início da ação, você já ir lá e medir. Bom, pretendo medir tal coisa. Qual que é a fotografia de hoje? Né? A partir daí, fazer o acompanhamento e, depois da ação, a gente medir também, novamente, daqueles parâmetros que você considerou importante, medir o que aconteceu depois. Então, nós temos quer dizer, trabalhamos com essa metodologia de fazer avaliação, medir os indicadores. E a última avaliação que nós fizemos é o seguinte, além disso, por exemplo, você entra na empresa, é o que a nossa colega comentou, são indicadores simples, mas que a gente consegue medir, né? Que seja produtividade, aumento de faturamento, diminuição de faturamento, que seja, sim, a produção, mercados, então a gente tem vários índices, né? Mas a última avaliação que nós consideramos importante para o governo é o seguinte, como é que aquele investimento reverteu em termos de impostos, quer dizer, como é que ele retornou ao governo novamente em termos de impostos daquela variação incremental, não da situação que estava antes, mas em função da variação. E isso pode até dizer o seguinte, mas isso não é preciso, porque às vezes a conjuntura econômica era outra, melhorou. Mas é o seguinte, o mundo inteiro faz assim, né? Então, nós adotamos uma sistemática que o MIT faz assim, que Stanford faz assim. Então, na verdade, a gente não está inventando nada. A gente está adotando o que os outros fazem também. Então, às vezes, nós somos criticados, ou às vezes alguém pode criticar. Mas veja bem, você tem que... Não é só pelaquela ação. É verdade, não é só aquela ação, né? Você não consegue. Você não consegue medir todos os parâmetros envolvidos. Quer dizer, a crise econômica, a melhoria, quer dizer, você não consegue medir. Mas o fato é que aquela empresa cresceu, ou diminuiu, ou aumentou muito, está expandindo. Então, essa informação você tem. Você tem dados quantitativos. E a gente faz a avaliação em cima desses dados. E aí, realmente, eu diria o seguinte, é o mundo que está fazendo desse jeito. A gente não está inventando a roda. Então, acho que a gente poderia estar contribuindo, de alguma forma, nessas avaliações, nos indicadores do impacto de PDI, exatamente verificando quantas empresas passaram a fornecer localmente para o setor de petróleo e gás, quer dizer, como é que isso gerou novos empregos. Você pode até levantar alguma demanda, olha, precisamos, sei lá, de um curso técnico em soldagem, porque a soldagem hoje não é aquela solda antiga, né? É uma soldagem diferenciada. Então, você pode levantar demandas também para novos desenvolvimentos que sejam necessários. Eu acho que é um pouco dessa contribuição que eu acho que o IPT poderia estar, talvez, dando futuramente. Ótimo. Acho que para a questão dos investimentos vai ser importante, sim. Vamos vir para a reunião, a próxima que a gente vai chamar, hein? Então tá bom, gente. Eu acho que é isso, né? Acabamos. Obrigado pela presença e até a próxima.